Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. E nós demos a volta ao mundo. Passamos por 57 países e resolvemos fazer um vídeo específico para cada um dos países, dando dicas e curiosidades desses países por onde nós passamos. E hoje nós vamos falar sobre a Holanda, dando continuidade aí aos nossos vídeos, começando a Europa. Se você quer saber um pouco mais sobre como foi a nossa viagem, tem muito vídeo aí no canal, então vale a pena. Se você está chegando agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tem todas as nossas passagens aí, inclusive do tempo que a gente estava na Europa, na Holanda, né, que é o que a gente vai falar hoje. E além disso, a gente está lançando um livro contando todas as nossas histórias de viagem, e a gente tem também um curso online para você que tem interesse em fazer grandes viagens pelo mundo, com todas as dicas, tudo aquilo que você precisa saber, desde o planejamento até a conclusão de uma grande viagem pelo mundo. É só você clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo e você tem ali como reservar o seu exemplar do livro ou se inscrever no nosso curso, que é totalmente online. A moeda da Holanda é o euro, né? Eles utilizam o euro por estar na zona Schengen, por estar na União Europeia. Então tem vários países ali da Europa que utilizam o euro, a Holanda é um deles. E o idioma é o neerlandês, né? O holandês, né? O idioma oficial. Mas assim, praticamente todo mundo fala inglês fluente. Você vai conseguir se comunicar muito bem com eles através do inglês. Para entrar na Holanda, brasileiros precisam apenas do seu passaporte. É bom que o seu passaporte tenha uma validade mínima aí de 6 meses, isso sempre é importante em qualquer lugar que você vá. O visto é conseguido na hora de entrada e fique atento porque a Holanda faz parte da zona Schengen. A zona Schengen ela tem ali umas regras de visto bem peculiares e que você pode saber como funciona nesse vídeo que a gente fez aqui especial sobre a zona Schengen. Ali a gente fala sobre como funciona, quanto tempo você pode ficar e quais são as regras para você permanecer dentro dos países que fazem parte desse acordo. Além disso, é interessante você ter, quando você for para a Europa, um seguro de viagem e forma de mostrar que você tem dinheiro suficiente para bancar a sua estadia por ali no tempo que você for ficar, além da passagem de volta. Nem sempre isso é solicitado na hora da imigração, mas pode ser solicitado, já vimos acontecer. E se você não tiver, corre o risco deles não deixarem você entrar. Então fique esperto com isso e, na dúvida, é melhor ter. A melhor época para você visitar a Holanda depende de você. Não tem grandes catástrofes naturais, né? Não tem época de monções, ou terremoto, ou tsunami, furacão, né? Como a gente estava falando muito nos países do Sudeste Asiático. Mas, como já está bem acima do hemisfério norte, próximo aí dos extremos, a Holanda costuma ser um país bem frio no inverno. Então depende de você querer agarrar o verão ou o inverno. O verão, na alta temporada, que é mais ou menos entre junho e agosto, é lotado de gente, lotado. E como a gente sempre fala, as melhores épocas do ano para viajar, principalmente nos extremos, é entre o outono e a primavera, né? Primavera e outono, essas estações médias aí, medianas, que não são muito intensos, nem a temperatura, nem para calor, nem para frio e nem para quantidade de gente, né, visitando o país. Então a gente prefere ou no outono ou na primavera. Lembrando que o inverno vai de mais ou menos aí entre novembro a fevereiro, né? E o verão entre junho e agosto, como eu comentei. Apesar disso, a Holanda ela não é um país com climas muito extremos ainda, né? É bem frio no inverno? É bem frio, mas a temperatura média ali fica em torno dos 3, 5 graus, então ainda não é aquele frio de matar. Mas fique esperto porque a Holanda ela tem um clima bem instável, então chove bastante por lá e venta muito também. Como eu comentei, na primavera você consegue ver as flores, né, florindo. Já no outono você vê as flores caindo, então tudo amarelado. E aí, no fim de abril, é que você vai conseguir ver as plantações de tulipa, né? A tulipa que é uma flor linda e as plantações acabam revelando aí uma imagem incrível. Então, para você visualizar isso, uma das características da Holanda, né? Aqueles moinhos de vento e as tulipas, né? Você vai poder visualizar isso no fim de abril. A capital da Holanda é Amsterdã e a sede do governo é em Den Haag, também conhecido aqui em português como Haia.
É um país regido pela monarquia. E ambas as cidades são muito interessantes, cada uma ao seu estilo. Para você se locomover dentro do país, o trem funciona super bem. Ônibus também funciona super bem. Você pode pegar avião, mas o país é pequeno, né? E vale super a pena você visualizar as paisagens dos campos, né? Você pode usar BlaBlaCar e Carpooling, que são aplicativos de carona. São bem populares lá na Europa e funcionam bem. Funcionam muito bem e é super seguro. Já dentro das cidades, você tem a opção de usar os trams, que são espécies de bondes assim que andam em trilhos nas ruas. Então são meio que uma mistura entre um ônibus e um trem. Também tem a opção de metrô em grandes cidades, mas o mais popular na Holanda e uma das coisas que faz o país ser famoso por isso é as bicicletas. Então, a melhor forma de você conhecer as cidades holandesas é em cima de uma bicicleta. Mas fica esperto, porque tem muita bicicleta por lá. E não pensa que o pessoal fica passeando, não. Ali o trânsito de bicicleta é levado a sério, o pessoal buzina, o pessoal fica bravo se você ficar enrolando ali na pista. E até mesmo para você atravessar a rua, é legal ficar atento com as bicicletas, porque às vezes elas vêm de todo lado. Nas principais cidades do país existem muitos canais e também elas são costeiras. Então, uma das principais formas de se locomover acaba sendo os barcos, né? Ou por navios maiores ou por barquinhos mesmo pelos canais, né? Então essa não deixa de ser uma das formas e acaba atraindo muitos turistas, né, para passear através das gôndolas, né, pelos canais, por exemplo, de Amsterdã ou de Roterdã. Bom, e aí falando de costa, né, uma curiosidade, 40% do território holandês fica abaixo do nível do mar. Isso também é um dos motivos para ser conhecido como Países Baixos, né? Então a tradução do nome original da Holanda, que é Netherlands, seria Países Baixos, porque o país ele está abaixo do nível do mar. Então é o país mais baixo do mundo. E uma outra curiosidade é que a população holandesa é considerada como uma das mais altas do mundo. Então você passeia pela Holanda, você se sente meio anão. Verdade. Nos países baixos você tem as pessoas mais altas. Engraçado essa complexidade. A Holanda é considerada um dos países mais liberais do mundo, né? É o país que tem a regulamentação mais livre em relação às drogas, né? E a prostituição, a sexualidade, digamos assim. Então é muito comum você, passando por ali, você visualizar um coffee shop. Nesse coffee shop você pode, por exemplo, fazer o uso de maconha livremente, somente dentro dos coffee shops. Tem algumas regiões onde as meninas ficam expostas com uma espécie de vitrines, assim, onde é o red light, em Amsterdã, que é uma área, uma região só de prostituição. E eles fizeram disso um mercado muito forte e que, a princípio, é super ok, super tranquilo e turístico, né? As pessoas caminham lá como se fossem passeando pela Torre Eiffel, assim, sabe? É um atrativo turístico das cidades. Às vezes pode dar uma impressão meio ruim de passear lá à noite, porque tem muito homem, tem muita festa, mas é muito seguro, tá? Então se você vai sozinha, por exemplo, para Amsterdã, não fique com medo de andar pelo Red Light District, porque apesar de parecer uma área meio esquisitona, a segurança na Holanda é bem grande. Ao mesmo tempo, como as pessoas bebem muito, fazem uso de drogas, as pessoas são bem loucas lá, tá? Então não vai achando também que todo mundo é super civilizado, tem muita gente louca, mas é seguro, dá pra você curtir numa boa. Tem muito turismo assim de molecada indo atrás de justamente sexo, drogas e rock and roll. Exato. Se você vai para a Holanda, prepare-se porque não é um destino muito barato, tá? Então já vá preparado, principalmente na questão de hospedagem. Como é um país com uma economia forte, então as coisas elas já são um pouco mais caras e também, como é muito turístico, né, em alguns lugares as hospedagens elas são bem caras. Por exemplo, Amsterdã, as hospedagens são caras, nem sempre muito boas e muito lotadas. Então se você vai para lá, se programe com antecedência, já reserve o seu hotel, porque senão você vai ficar sem. E se você vai atrás de opções, como por exemplo Couchsurfing, que foi o que a gente fez, também reserva com antecedência e já saiba que não vai ser tão fácil assim conseguir, porque é um lugar muito turístico, então tem muita procura e nem sempre o pessoal tá afim
de te receber na época que você vai, né? Então, cuide com essa parte de hospedagem porque realmente tem que ser feito com antecedência. Não dá para chegar lá e procurar hotel, não. Nas cidades maiores, você tem muito predinho pequenininho antigo e as escadas são estreitas e muito íngremes, então evite ficar levando mala de rodinha gigante, tá? Opte por mochilão, vai facilitar a sua vida na hora de se locomover dentro das casas e dos prédios, se você for alugar um Airbnb ou ficar num Couchsurfing, tá? Essa dica é valiosa. Normalmente não tem elevador e, se eu não me engano, é em Amsterdã que fica o prédio mais estreito do mundo. Uma coisa que você não pode deixar de provar quando você estiver na Holanda são os queijos. O país é um grande produtor de leite e eles têm muito tipo de queijo. Então você chega no mercado lá, as prateleiras de queijo assim são gigantes. Pra gente que chegou lá depois de sair da Ásia foi o paraíso, porque na Ásia eles quase não comem queijo. Chegou na Holanda, tinha todo tipo de queijo possível, então aproveita, tem inclusive algumas lojas especializadas ali que você pode provar e é uma delícia. O país é super organizado, funciona muito bem e ele é um bom país para os iniciantes aí no universo de viagens e turismo, né? Tem um universo cultural muito forte, né? Com muitos museus, muitos parques, arquitetura, tudo isso chama a atenção dos turistas, né? Então vale a pena você fazer uma busca para você ver o que te interessa e visitar esses pontos turísticos extremamente interessantes. A Holanda é um país bem pequenininho que faz fronteira ali com a Alemanha, com a Bélgica e por mar com a Inglaterra. Principalmente é um país de campos, né? Porque é um país bem plano e a principal área da Holanda é realmente a costa. Inclusive o maior porto do mundo fica na Holanda, em Rotterdam. Então essa área da costa da Holanda é a mais importante economicamente, é onde tem as cidades mais fortes ali do país. E inclusive se você vai despachar o seu carro, né? Se você está viajando de carro, vai despachar o carro para a Europa ou da Europa, o Porto de Rotterdam é uma ótima opção. Então fique aí atento para isso, porque existem portos que têm maior ou menor burocracia e a Holanda é um dos melhores países para você fazer esse tipo de trâmite, caso você seja um overlander. Vamos falar um pouquinho então dos lugares onde nós mais gostamos. Basicamente a gente gostou muito de Den Haag, ou Haia, né? Uma cidade ali que fica também na costa, é onde fica a sede do governo e tem vários museus interessantes, como por exemplo do Escher, que a gente gosta muito e tal, e você pode passear por ali que com certeza você vai gostar bastante. Outra cidade que a gente amou passar ali na Holanda e que eu particularmente sou apaixonada desde a primeira vez que eu fui é Amsterdã. Então a queridinha aí da Holanda, né? Normalmente é o principal destino turístico de quem vai para o país. Amsterdã tem um charme todo especial, tem os canais, tem ali a parte do Red Light District, para quem gosta de festa, para quem gosta de curtição, mas também tem um lado cultural bem interessante, com museus muito legais, comércio muito forte, é uma cidade muito vibrante e que realmente vale a pena visitar, eu particularmente amo de paixão. E por último, Rotterdam. Rotterdam é uma cidade super nova, super moderna, porque ela foi destruída durante a Segunda Guerra, né, e foi toda refeita. Então os prédios são com um designer super novo, sabe, super moderno, e é bastante interessante. Tem os canais também e a organização deles lá é bastante interessante, então vale muito a pena você visitar. Bom, esses foram os lugares que a gente mais gostou de conhecer na Holanda. Se você tiver dica de algum outro lugar que você tenha ido e tenha curtido nesse país, coloca aqui nos comentários que a gente sempre gosta de saber as dicas de vocês também. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, clica aí no sininho ativando as notificações e bora viajar junto! Tchau, tchau.